E aí? Olha, o mundo da Fórmula 1 não para mesmo e já temos confirmações importantes pensando lá em 2026. É verdade. Uma equipe nova chegando e que nome, hein? A Cadillac. E já sabemos quem vai pilotar para eles logo de cara. Uma dupla, assim, super conhecida com muita história na F1. Sem dúvida. A chegada da Cadillac, uma gigante americana, né? É um sinal bem forte para a categoria. E a escolha dos pilotos... Bom, Sérgio Pérez e Valtteri Bottas já dá umas pistas do que eles querem, sabe? Sim, E a gente está baseando isso nos anúncios da própria equipe e, é claro, em alguns esclarecimentos recentes da FIA sobre o regulamento, que, nossa, tem um detalhe bem específico nesse caso. exato. Então, bora lá. O que a gente quer fazer hoje é, primeiro, sacar o que essa dupla, Pérez e Bottas, representa para a Cadillac logo de cara, a estratégia deles, Uhum. e seguindo, que é a parte mais curiosa talvez, desvendar uma situação do regulamento quase esquecida que pega um deles em cheio. Ok, vamos mergulhar nisso. Vamos. Começando pelo principal. Tá confirmado? Sérgio Checo Pérez e Valtteri Bottas vão ser os titulares da Cadillac na estreia deles em 2026. E um detalhe, os dois vão chegar lá com 35 anos. Isso. E o mais importante, é um retorno pro grid para ambos, né? Depois de um tempo fora. Sim, um reencontro com a F1 titular para eles. O Pérez, que foi vice-campeão em 2023, né, um ponto alto recente pela Red Bull, ele ficou sem vaga no fim de 2024. É. Já o Bottas, que também tem 2 vices pela Mercedes lá em 2019 e 2020, saiu da Sauber no fim de 2024 e passou 2025 como reserva na Mercedes. Ou seja, não estamos falando de novatos. São caras com, nossa, vitórias, pódios, experiência com tudo quanto é tipo de carro e regra. Claramente não é aposta em juventude. E aqui entra uma coisa que eu acho fascinante na F1, sabe? Essas segundas chances, esses retornos que a categoria proporciona. Sim, A escolha, assim, muito clara por 2 veteranos e os dois vindo de um ano fora das corridas como titulares. Isso diz muito sobre a estratégia inicial da Cadillac. Parece um foco total na experiência imediata. é quase um chega e senta, né? Trazer gente que já conhece o caminho, que pode dar um feedback técnico bom desde o dia 1. Crucial para uma equipe nova, ainda mais com regra nova em 2026. Exato. Mas fica a dúvida. Será que um piloto que ficou um ano fora do ritmo de corrida consegue voltar no mesmo nível? Assim, de cara. Ainda mais numa equipe e carro totalmente novos? Essa é a grande questão, né? A aposta deles é que a experiência compensa essa falta de ritmo recente. Eles conhecem os processos, a pressão toda de um fim de semana de GP. O feedback técnico de um Bottas que passou anos numa Mercedes dominante, ou do Pérez com aquela manha para gerenciar pneu e passagens por várias equipes, isso pode valer ouro. Pode mesmo. Mas o risco existe, claro. A F1 é muito rápida e um ano fora, mesmo sendo reserva como Bottas, pode exigir um tempo para pegar o jeito de novo. Lembra do retorno do Schumacher? Nossa, bem lembrado. Até para ele, que é uma lenda, não foi chegar e andar na frente. Pois é. Então é um cálculo de risco da Cadillac. Apostam que o conhecimento vale mais que a readaptação. Talvez achem que é um jeito de acelerar o desenvolvimento e evitar erro bobo de equipe nova. Exatamente. Só que essa volta não é 100% tranquila, né? Principalmente para um deles. E aqui a história fica realmente interessante. O Bottas não começa 2026 com a ficha limpa. Ele carrega uma pendência, uma punição. Correto. É uma daquelas pérolas que só o regulamento da F1 nos dá. Essa pendência nasceu lá atrás, no GP de Abu Dhabi de 2024. Última corrida daquela temporada. Lembro. O Bottas foi considerado culpado pelos comissários, causou uma batida com o Kevin Magnussen. Recordo do incidente. E qual foi a punição que deram na época? A penalidade foi a padrão para esse tipo de coisa. Perder 5 posições no grid da corrida seguinte. Ok, 5 posições. Só que aí tem o pulo do gato. O Bottas abandonou aquela corrida em Abu Dhabi depois da batida. E como ele saiu da Sauber no fim do ano e ficou sem vaga de titular para 2025, nunca teve a tal corrida seguinte para ele cumprir. A punição ficou ali, sabe, em modo de espera. Uma dívida aguardando cobrança. Ficou congelada no sistema. Mas, e aí vem a parte complicada.
Recentemente, a FIA mudou uma regra que, em tese, podia anular isso, certo? Algo sobre prazo de validade para punição. Exatamente. No fim de julho, agora, a FIA mexeu no Código Desportivo Internacional. Colocaram lá um artigo novo que bota um limite de tempo para aplicar algumas punições. Certo. A regra nova diz basicamente que punição desportiva, tipo perder posição no grid, prescreve. Perde a validade se não for cumprida em 12 meses depois de aplicada. Ah, Aí todo mundo pensou, opa, a punição do Bottas, que é do fim de 2024, estaria cancelada para a estreia dele em 2026, porque já passou mais de um ano. parecia lógico, né? Seria uma sorte danada para o Bottas e para a Cadillac começarem sem esse peso. Mas a FIA correu para esclarecer, né? Correu. E foi bem direta para não deixar dúvida. Um porta-voz da FIA confirmou: essa regra nova de prescrição de 12 meses não é retroativa. Ah, não é retroativa. Não, ela só vale para punições aplicadas depois que a regra entrou em vigor. A do Bottas foi dada lá em 2024 com as regras antigas, que não tinham esse prazo de validade, então continua valendo. Entendi. Então a FIA basicamente disse, olha, criamos essa regra para evitar essas esquisitices no futuro, mas quem já estava com punição pendente antes, sinto muito, vai ter que cumprir. Azar do Bottas. É precisamente isso. A justificativa é organizar o sistema daqui pra frente, sabe? Evitar que punição fique pendurada pra sempre, se o piloto sai da F1 ou fica sem vaga. Faz sentido. Mas não quiseram anistiar o passado. O texto atualizado da regra é claro: a perda de posições vale para a próxima prova, sprint ou corrida, que o piloto participe dentro dos 12 meses seguintes. Como a do Bottas é anterior, ela escapa dessa janela. Então, conclusão óbvia. Valtteri Bottas vai estrear pela Cadillac em 2026 e na primeira corrida vai ter que largar 5 posições atrás de onde ele classificar. Já começa com um passinho para trás. Exato. A não ser que, sei lá, aconteça algo muito doido e ele precise substituir alguém na Mercedes ainda em 2025 e pague a conta lá. Mas isso parece bem improvável, né? Muito improvável. O cenário mais certo é a punição ser cumprida na abertura de 2026 mesmo. E essa coisa de carregar a punição por tanto tempo é raro de acontecer na prática, mas tem uns casos parecidos bem curiosos na história da F1. É mesmo? Mostra como o regulamento tem memória longa e, às vezes, cria umas situações bem peculiares. Que outros casos lembram esse, mesmo que o piloto não tenha cumprido de fato? Vem 2 na cabeça. Primeiro, Jenson Button. Lembra, em 2017, ele fez aquela corrida única em Mônaco pela McLaren? Sim, substituindo Alonso, que foi para a Indy. Isso. Naquela corrida, ele bateu com o airline e tomou uma punição de 3 posições para o grid seguinte. Só que aquela foi a última corrida dele na F1. Nunca cumpriu. Teoricamente, mesmo hoje com 45 anos, se ele voltasse do nada para uma corrida, a punição estaria lá, esperando. Uma punição fantasma no currículo de um campeão é quase cômico. E tem um caso ainda mais bizarro. Robert Schwartzman. Schwartzman? Sim. Durante um treino livre 1 no México, acho que pela Sauber ou Alfa Romeo na época, ele tomou uma punição de 5 posições no grid, por alguma infração lá. Certo. O detalhe: Schwartzman, apesar de ser piloto de teste e reserva há anos, nunca disputou uma corrida de F1. Então a punição existe, tá lá no sistema da FIA, mas como ele nunca alinhou para largar, ela tá num limbo total. Se um dia ele estrear, tecnicamente tem que cumprir. Caramba. Esses exemplos são ótimos para mostrar as esquisitices que a regra pode gerar. Mas a diferença-chave aqui é o destino, né? O Bottas provavelmente não volta. Schwartzman, quem sabe. Exato. Já o Bottas tem contrato assinado, retorno certo para 2026, ele vai encarar a punição. Não é teoria. É desvantagem real na primeira corrida com a Cadillac. Exatamente. Para a equipe nova, para o próprio Bottas, não é o melhor cartão de visitas, né? Começar um projeto novo, ambicioso como o da Cadillac, já tendo que remar contra uma marezinha imposta antes mesmo do carro ir para a pista, é um obstáculo. Pequeno, talvez no geral, mas Simbolicamente é chato e é fruto direto dessa não retroatividade da regra nova. Mostra como o passado volta para assombrar na F1. certo. Antes da gente olhar mais para frente, vamos só amarrar os pontos aqui. Primeiro, tá batido o martelo. Pérez e Bottas na Cadillac em 2026, veteranos voltando depois de um ano fora. Isso. Segundo, o detalhe crucial e meio maluco.
Bottas começa devendo 5 posições no grid da primeira corrida, herança lá de 2024. E o porquê disso é fundamental. A regra nova da FIA, que fala em prescrição de punição em 12 meses, não vale para trás. Por isso, a do Bottas das regras antigas continua de pé. Entendido. E os casos do Button e do Shortsman, mesmo que nunca sejam cumpridos, ilustram bem essas idiosincrasias e a memória, às vezes, inconveniente do regulamento. Perfeito. Agora, pensando além dessa punição, que é curiosa, mas não define tudo, vamos voltar para a escolha da dupla. O que essa aposta específica no Pérez e no Bottas, dois caras na casa dos 35, experientes, mas vindo de dispensas e querendo se provar de novo, o que isso diz sobre a filosofia e a ambição da Cadillac na F1? Para mim, esse é o ponto central da estratégia deles. Escolher essa dupla e não, sei lá, um veterano e um novato ou dois jovens sinaliza uma busca clara por diminuir risco e ter estabilidade logo de cara. A Cadillac, entrando num regulamento tão complexo em 2026, motor novo, aeronova, parece que quer piloto que dê feedback consistente e comparável desde o início. Querem uma base sólida para desenvolver o carro e dois veteranos oferecem isso. Mas essa abordagem não pode ter um lado ruim. Focar tanto na experiência não arrisca montar uma dupla com um teto de performance talvez mais baixo do que se apostassem num talento com mais potencial para crescer? É um risco. E a dinâmica interna. Dois caras experientes, os dois provavelmente sentindo que precisam mostrar serviço depois das saídas. Como fica isso? São os riscos dessa estratégia, né? Primeiro, o teto, sim, pode ser que Pérez e Bottas entreguem um piso de resultado mais alto e constante no começo, mas talvez não aquele pico de velocidade ou adaptação a longo prazo de um jovem talento. É uma troca. Segurança agora versus potencial futuro. Entendi. Segundo, a dinâmica. Ter dois pilotos experientes com fome pode ser ótimo, empurrar a equipe. Mas também pode gerar faísca se o carro não for bom ou se a briga interna esquentar demais. Os dois vão querer ser o número 1 ali. Gerenciar isso vai ser chave para a Cadillac. Comparando com outras equipes que entraram recentemente, essa tática da Cadillac parece mais conservadora. Lembro da Haas, que veio com o Grosjean, experiente, mas também o Gutierrez com menos quilômetros. Sim, parece mais conservadora que a Haas na época. E bem diferente de equipes que historicamente entraram apostando em jovens. Claro, teve a Brown GP, mas era um caso único herdando a Honda, né? Veio com Button e Barrichello, veteranos, e deu muito certo. Verdade. A Toyota também buscou experiência inicial com Salo e McNish. A aposta da Cadillac em dois nomes tão estabelecidos, na mesma idade, sugere que o objetivo número 1 para 2026, talvez 27, é firmar a operação, coletar dados, ser confiável e pontuar ali no meio do bolo, antes de sonhar mais alto ou desenvolver piloto em casa. Faz sentido. Construir a base antes de subir o prédio. Exato. E isso nos leva a uma reflexão final interessante para quem curte a F1. Além da curiosidade da punição do Bottas, essa dupla da Cadillac levanta uma questão para o futuro do grid. Será que essa estratégia de experiência acima de tudo vai virar moda para novas equipes com regras complexas como a de 2026? Boa pergunta. E, mais especificamente, como é que a presença de uma Cadillac potencialmente sólida desde o início, com dois pilotos que sabem tirar leite de pedra, vai mexer com aquela briga de foice no pelotão intermediário? Será que a gente vai ver equipes já estabelecidas sendo cutucadas mais cedo do que imaginam por essa nova força? Uma excelente provocação para a gente ficar de olho. A entrada da Cadillac com Pérez e Bottas não é só sobre um nome famoso chegando, mas como eles planejam jogar esse jogo desde o começo. E essa dinâmica, começando com essa pequena dívida do Bottas e uma aposta grande na experiência, com certeza vai ser uma das histórias para acompanhar de perto em 2026.